Tem uma questão importantíssima aqui que eu quero extrair de comentários anteriores, de perguntas e respostas que foram feitas aqui. A questão da Lava Jato, né, esse aspecto do massacre midiático, da criação de sensos comuns, da ideia de uma hegemonia de cunho civilizatório que se sobreporia a todas as outras civilizações, costumes, tradições nacionais. E eu queria perguntar, até com base naquilo que você colocou, da necessidade de que investimentos chineses pudessem, inclusive, recuperar ou um programa de aceleração de crescimento, um projeto nacional de desenvolvimento, um projeto de desenvolvimento em infraestrutura nacional, respeitadas as questões percentuais de preservação de um conteúdo nacional, né, de uma certa barreira de proteção. Eu queria que você falasse um pouco sobre a experiência chinesa na questão dos bancos de fomento. E eu te pergunto isso pelo seguinte aspecto, porque a Lava Jato bateu muito no BNDES. Além de ter batido na Petrobras, bateu muito no BNDES. Então, o senso comum dava a ideia de que o Brasil não precisava de um banco nacional de desenvolvimento, de fomento para a indústria. O pequeno e médio comerciante, o pequeno e médio empresário, muitas vezes com alguma razão, eu sempre digo que a exploração desses ressentimentos, ele sempre pega alguma coisinha, alguma peça que efetivamente é real. Ele dizia que o acesso ao financiamento, aos projetos do BNDES, estava muito restrito a setores privilegiados da economia, as campeãs nacionais, como se de alguma forma tivesse uma reserva e existia, e é fato que existe, né, no sentido da influência política para que esses projetos andassem de forma mais célere nessa questão do BNDES. Mas isto equacionado, qual é o papel do banco de fomento, ou dos bancos de fomento, que eu sei que não existe um banco de fomento na China, são muitos, mas no desenvolvimento da economia? Porque também, professor, tem aquela ideia, né, que foi disseminada, o Brasil financiou obra em Cuba, financiou obra em Angola, financiou obra na Venezuela, como se tivesse dado dinheiro a fundo perdido para países e não tivesse feito, através do seu banco de fomento, do BNDES, o desenvolvimento, o fomento da sua atividade, no caso específico, aí, maiormente, na questão da construção civil pesada. Qual é o papel desses bancos na China e como que você vê essa coisa de terem tornado no Brasil o BNDES uma das genis da cena política, né? Todo mundo dizendo que o Brasil não precisa disso, a roubalheira, o BNDES caixa preta. Queria te ouvir um pouco a respeito disso e a experiência chinesa. Excelente, Rogério. Primeiro, sem financiamento não há desenvolvimento. Tá? Esse é o primeiro ponto. E daí, obviamente, a importância dos bancos públicos, seja ele banco político, como é o BNDES, né, sejam bancos públicos comerciais, como o Banco do Brasil, Caixa. Né? A história do capitalismo, a história do desenvolvimento moderno passa pelo financiamento. Como não poderia ser diferente, a China tem uma grande quantidade de bancos públicos que financiam as exportações, que financiam a exportação de bens e serviços, mas que financiam também serviços de engenharia. Nós vamos voltar a esse assunto aí no caso do Brasil. Tem bancos especializados, Banco da Indústria, Banco da Agricultura, Banco da Infraestrutura, e depois desce uma grande quantidade de bancos subnacionais por províncias, cidades, de modo que o crédito e o financiamento são muito disseminados em todo o país. E claro, como o objetivo era destruir o Brasil, a partir da Lava Jato, né, não por acaso eles pegaram os órgãos vitais. Banco Público Essencial, o BNDES, através de uma fajuta caixa preta em que eles gastaram fortunas com uma auditoria e não acharam nada, né? Destruir as nossas empresas estratégicas, e por isso a Petrobras, destruir algumas grandes campeãs nacionais na época, como a Friboi, como a Odebrecht, como a Camargo Correia. A Odebrecht tinha mais de 150 mil funcionários, né, em mais de 30 países, exportando serviços de engenharia. E para isso se criou uma quantidade de fake news, né, a expressão que ganhou voga recentemente, dizendo que o BNDES financiava e não obtinha o retorno. O BNDES obteve lucro em todos esses períodos, essa é a primeira questão. Segundo, nunca teve financiamento a Cuba, Venezuela ou qualquer coisa. O que teve foi financiamento às empresas brasileiras para gerar empregos para brasileiros e para exportar insumos para os países onde essas obras eram feitas. E por isso a nossa tarefa aí, de reconstrução nacional passa por voltar
a fortalecer o BNDES e fortalecer as nossas empreiteiras. E é muito curioso, porque quando a gente compreende um pouco a história da exportação de serviços de engenharia, a gente vê que algo que começa no regime militar foi o coroamento do amadurecimento de um departamento de bens de capital na indústria brasileira, depois do Geisel, foi o coroamento de uma política externa que foi realmente ganhando alcance global e chegando, por exemplo, no Oriente Médio, onde o Brasil conseguiu exportar os serviços de engenharia para o Iraque, por exemplo, e de lá atravessou todos os governos com continuidade variada, mas sendo muito impulsionada no período Lula para dezenas, centenas de países, e o Brasil passou a disputar um setor de alto valor agregado com outras potências. A gente roubou o mercado dos Estados Unidos, roubou o mercado da Alemanha, roubou o mercado do Japão e, obviamente, a Lava Jato destruiu setores importantes, né? Já há diversos estudos sobre o número de empregos, impostos que deixaram de ser arrecadados por conta da Lava Jato, mercados externos que a gente perdeu e que vai ser extremamente trabalhoso de recuperar, e a gente perde, inclusive, instrumentos, né? Porque essas empreiteiras são também instrumentos da integração regional. Como é que a gente vai impulsionar a integração física da América do Sul sem ter empresas, sem ter bancos com capacidade de impulsionar isso? Porque é uma tarefa que cabe eminentemente ao Brasil, não vai ser o Uruguai, não vai ser o Paraguai, não vai ser o Equador que vai impulsionar isso. Então, os efeitos da Lava Jato talvez tenham sido os mais nocivos da história econômica do Brasil, eu ouso dizer. Muito bom. Concordo em gênero, número e grau, porque punir, como diz aqui o Luiz Antônio Lapa, punir a empresa é diferente de punir a pessoa física. Se a pessoa física transgrediu, pune a pessoa física de acordo com a legislação vigente. Agora não precisa destruir petroquímica, não precisa destruir engenharia, não precisa destruir indústria naval, construção civil pesada, e são setores estratégicos, né? No caso do Brasil, setores que começavam, inclusive, a desenvolver, em alguns aspectos, as matrizes tecnológicas, que é um ponto nevrálgico aí para o desenvolvimento nacional.